meus irmãos. Deus é bom. Como a gente cantou aqui, Deus é muito bom, sempre. E a gente pode ver na palavra dele assim que com Deus o nosso relacionamento é muito diferente daquilo que nós experimentamos no mundo. Porque no mundo muitas vezes existem barreiras que são colocadas, existem requisitos, existem coisas que a gente precisa cumprir para poder realizar alguma coisa, e isso às vezes tem pessoas que não têm nem acesso a algumas coisas. Mas Deus, Ele é um Deus que não faz acepção de pessoas. Ele é um Deus que ama a todos igual. Jesus morreu na cruz por todos nós. Não importa se aos olhos do humano você tenha um pecado desse tamanho ou um pecado desse tamanho, Ele morreu por todos os pecados. E todos aqueles que se achegarem ao Senhor, que reconhecerem Ele como Senhor, serão salvos. Não importa a sua nacionalidade, não importa se você é alto, se você é baixo, não importa onde você mora, Ele morreu e Ele pagou um preço para todos nós. Ele morreu na cruz. Glória a Deus. E além disso, para nós que já estamos em comunhão com o Senhor, para nós que já reconhecemos, também Ele usa a todos. E Ele usa a todos. Não importa também. Por quê? A glória, a honra e toda a capacitação vem do alto. Porque vamos imaginar aqui, irmãos e irmãs, se não dependesse apenas do Senhor, supondo que dependesse de alguma outra coisa, o Senhor vai te usar por causa dele, e se você tiver A, B, C, claro, a gente precisa reconhecer o senhorio, a gente precisa aceitar a palavra dele, a gente faz parte do reino dele, mas Ele nos chama, Ele nos capacita por causa dele, não por aquilo que nós temos ou por aquilo que nós somos, porque Ele nos capacita. Se Ele te chamou para alguma coisa que você acha que você não é capacitado, Ele vai te capacitar. E aí, toda a glória é dele. Porque se depende de alguma coisa minha, da minha força, do meu esforço, significa que além dele, teria a minha participação também. E a gente vê que a obra de Deus, tudo aquilo que é feito, não depende das nossas qualidades. Claro que Deus ele vai usar tudo aquilo que Ele nos criou com características, com dons, com talentos e com tudo mais, e os dons Ele também distribui conforme Ele quer, Ele vai usar tudo isso, mas tudo isso é dele. Não são raros, irmãos, se você começar a ler sobre grandes homens de Deus que impactaram, que no começo da caminhada, eles foram desencorajados. Que homens falaram que eles não seriam capazes de fazer aquilo que eles alegavam que Deus tinha o chamado para fazer. Pessoas que marcaram aí talvez a história, que existem livros a respeito, que a gente estuda, que a gente lê, vê biografia e tal, a gente pode ver no começo que nem a igreja apoiava, nem a igreja incentivava. Mas se Deus te chamou, você pode ter certeza que Ele vai fazer acontecer. Se a gente caminhar, evidentemente, no caminho dele. Se a gente abandonar, claro, aí a glória vai para alguma outra pessoa vai fazer, porque a obra dele vai ser feita. Mas Ele vai fazer. E o Espírito está em nós, que cremos nele, que vivemos nele, que Ele é nosso Senhor. E é por causa disso que a gente pode fazer. Porque é dele. Então não importa. Se Deus te deu um chamado que você vai ser missionário, que você vai ser evangelista, que você vai ser empresário, o que for, você pode ter certeza que porque Ele habita em nós, porque o Espírito Santo flui de nós, está tudo pronto para que possa acontecer. E eu queria compartilhar uma palavra com vocês que está no Evangelho de João, capítulo 7, versículos 37, 38 e 39, conhecido aí de muitos com certeza, que a gente possa dar uma olhadinha aqui. Amém. Amém?
Amém. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus, então João 7, 37, 38, 39. Levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui nesse texto. Eu vou começar pelo 39, para a gente poder já estabelecer algumas coisas. Bom, primeiramente, irmãos, aqui o evangelista João, ele já fala que ele estava falando, né? Ele fala, isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber. Então, irmãos, eu quero já primeiramente, essa promessa aqui, tremenda, ela é para nós, porque Jesus já foi glorificado, ele já morreu, ele já ressuscitou, ele já ascendeu aos céus e o Espírito já veio. A gente vai ver mais algumas coisas a respeito disso, mas isso, sem dúvida nenhuma, é uma referência ali da descida do Espírito Santo lá em Pentecoste. Não significa que o Espírito não agia antes. Se a gente for ver na palavra, claro que ele agia, mas ele agia de uma forma diferente. Se a gente for ver no Antigo Testamento, né? Ele tomava a pessoa, ele fazia o negócio e muitas vezes o Espírito não permanecia com aquelas pessoas. Ele ia, tomava o David fazia aquilo que ele tinha que fazer, depois o Espírito se retirava e assim sucessivamente. Porém, quando Jesus ele é glorificado, ele ascende aos céus, a gente vai ler isso aí, existe essa promessa que o Consolador virá. E aí tem de uma maneira diferente, porque o Espírito passa a habitar em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, o próprio Deus habita em nós, em cada um de nós. Então, essa é a referência. Então, claro que aqui ele fala que o Espírito não tinha dado, porque já faz menção à forma de que seria, porque agora o Espírito Santo habita em nós. Glória a Deus. Vamos dar uma paradinha aqui no mesmo Evangelho de João, capítulo 16, versículo 5, Jesus falando aqui da missão do Consolador, ele diz o seguinte: mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lhe enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Então a gente tem essa promessa de quando Jesus ele fala que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não pode vir. Então, e isso se cumpre em Pentecoste, evidentemente, né? E o Espírito vem, irmãos. E aí nós temos algo tremendo, né? Nós temos uma promessa maravilhosa, porque não só ele vem, como ele vai fluir das nossas vidas, irmãos. E aí, irmãos, isso tem que ser algo assim tão tremendo para a gente refletir, porque isso já demonstra, né, qualquer coisa que a gente possa ter, né, que poderia talvez impedir alguma coisa, com base nessa promessa, não existe nenhuma muleta que a gente pode ter, porque o Espírito ele habita em nós,
O próprio Deus habita em nós, e se Ele habita em nós, significa que nós temos tudo que a gente precisa para fazer as coisas. Isso já foi falado aqui várias vezes, né? Agora, de uma maneira poderosa, o Espírito vai fluir, e Ele tem que fluir das nossas vidas. A única diferença que tem, irmãos, dos homens que a gente fala aqui, né? Eu e a Fúvia e outras pessoas também, a gente gosta dos avivalistas, então eu gosto de John Wesley, do Jonathan Edwards, você vai ver todo esse pessoal. A diferença que eles têm para nós? Nenhuma. Talvez é porque eles deixaram o Espírito fluir. Porque eles deixaram, eles foram porque eles eram homens que nem nós. E mulheres também, né? Tem também as mulheres também, desculpa aí a não fazer menção. Homens e mulheres que tinham os seus problemas, que tinham as suas lutas. Você vai ver biografia, você vai ver muito disso daí também. Mas Deus agiu na vida deles porque eles deixaram. Porque eles se entregaram para Deus. E eles perceberam ali, né, que a vida com Deus não tem nada melhor do que a vida com Deus. Nada que vai nos deixar pleno que não a vida com o Senhor. Então, deixa. Por que leva uma pessoa lá, vários centenas de anos atrás, o John Knox, fazer uma oração: Senhor, me dê a Escócia, senão eu morro. É o amor que ele tinha pelas almas, o amor que ele tinha pelo país dele, o amor que ele tinha ali de ver as pessoas sendo salvas, porque isso daí é obra do Espírito Santo. Se depender de nós, irmãos, estamos aqui, a gente vai fazer aquilo talvez que vai agradar a nossa carne, se a gente ficar só focado em nós. Mas a verdadeira alegria, a verdadeira missão do cristão é justamente a gente deixar fluir, porque o Senhor tem tanta coisa para fazer, irmãos, tanta coisa. E a gente vê o potencial aí que existe na igreja, né? E eu tenho certeza que talvez a gente possa, poxa, se todo mundo deixasse, né? Quanto mais a gente não estaria sendo, não teria fazendo, não teria realizando. E que a gente possa sair daqui, irmãos, com essa certeza que, pelo Espírito Santo fluir nas nossas vidas, nós estamos aptos aí para fazer tudo o que Ele tem para nós, irmãos. Não tenha medo, irmãos. Não tem medo de enfrentar o mundo, né? O que está em nós é mais forte. Se o Senhor te mandou, vai. Se tiver uma possibilidade de pregar, prega. Se alguém está precisando de cura, ora. Porque o Espírito vai fazer, a obra é dele, não é sua. Ah, mas eu não sei orar bonito, não tem problema, o Espírito Santo ora. Às vezes você vai falar, ser curado em nome de Jesus, e está curado. Não precisa ter toda aquela coisa rebuscada na beleza da sua santidade, não sei o que, tal. Faz uma oração de 3 horas para você falar, ser curado em nome de Jesus. Se Deus te mover para uma oração de 3 horas, faz. Mas não importa. O pouco que você acha que você tem, que não é pouco, já é muito. Mas muito mais do que aquele que está lá fora, mas muito mais. Só de você ter a revelação do amor de Jesus, você ter entregado a sua vida, você ter experimentado toda essa transformação, é muito mais. E Jesus, no versículo aqui, agora vou começando ali do 37, vamos colocar aqui, porque essa passagem é muito significativa. Aqui, vamos ver qual foi o cenário que Jesus falou. Ele fala... O evangelista fala, no último dia da grande festa, levantou-se Jesus e exclamou. Aqui estava acontecendo a festa dos tabernáculos. E na festa dos tabernáculos, irmãos, existia a cerimônia da água. O sacerdote ia lá, ali, no tanque de Siloé, pegava a água. Isso era acompanhado de um cortejo. Isso era algo muito, muito alegre, muito festivo. Era algo assim que o pessoal comentava, assim, se for ler a respeito, que era algo assim que era barulhento, era alegre. Eles iam cantando lá o cântico de Alel, que são os salmos de 113 a 118, e eles faziam toda essa cerimônia. E eles pegavam a água e eles jogavam ali no altar, ali num tipo de um funil ou de uma taça ali perfurada de prata, significando que a água vinha do céu, né? Isso daí celebrava a provisão de Deus no deserto, quando a água foi vertida da rocha, né? Ali quando Moisés ele feriu a rocha. E também para alguns, né? Toda a provisão das chuvas ali para uma boa colheita. Mas isso mostra ali que, trazendo ali toda a provisão, estava esse o contexto, né? Esse o contexto. E nesse momento, nessa festa, Jesus ele levanta e exclama.
Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E essa declaração do Senhor é algo muito poderosa, se a gente conseguir entender o contexto do que estava acontecendo ali. Já seria poderosa por si só, mas além da própria palavra que fala, imagina ali o que estava acontecendo, eles celebrando ali a provisão divina, eles celebrando tudo aquilo, e Jesus fala: quem tem sede, venha a mim e beba. Vamos lembrar, irmãos, que a água simboliza a vida, evidentemente, especialmente naquela região, que era uma região mais árida, chovia pouco. Então, a água era algo que todos entendiam ali, que não só trazia a vida, como transmitia a vida, e era algo essencial para a vida da pessoa, porque fazia falta. Hoje talvez a gente passa algumas vezes, com o pastor, a gente vê a falta que a água traz. E ali... E quem vive constantemente nisso já sabe, da necessidade, da importância da água. Então, quando Jesus ele fala, quem tem sede, venha a mim e beba, naquele momento que ele falou, naquele contexto, na festa, a gente que fala inclusive que ele exclamou logo no momento que a água estava sendo derramada no altar. Para os teólogos aí existe uma divergência, porque ele fala aqui no último dia da grande festa. A festa dos tabernáculos eram 8 dias, essa cerimônia da água acontecia nos 7 dias, não no 8º. Então tem gente que defende que não muda nada a aplicação, mas talvez essa dramaticidade, quando estava derramando a água, Jesus clamou. Não importa se foi no 7º, se foi no 8º, importa que Jesus ele é a fonte. Ele é a fonte de uma vida abundante, e Ele é quem nos sacia, irmãos. Então, quando Ele fala essa palavra, quando Ele faz essa declaração, quem tem sede, venha a mim e beba, Ele está realmente se colocando numa posição ali que Ele é aquele que traz toda a provisão, aquele que nos provê, aquele que nos sacia. Ele, numa posição de Deus, falou: quem tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E é evidente aqui, irmãos, que ele não está falando da sede da água que a gente toma, mas ele está falando da nossa sede espiritual, irmãos. Quem tem sede, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Irmãos, quando nós estamos com Cristo, quando a gente vem beber dessa água realmente, a gente de fato pode ficar saciado. Vamos lembrar de quando Jesus falou com a mulher samaritana, que ele pede a água, e ele fala: olha, mas se você soubesse quem está te pedindo água, você pediria para mim. E Jesus, ele se mostra ali realmente, como toda a fonte da vida. A nossa fonte da vida é Jesus. Se alguém tem sede, Ele sabe, irmãos. Você que talvez não conheça, você que ainda talvez não tenha uma experiência com Jesus, Ele sabe aquilo que tira a sua paz. Ele sabe aquilo que te incomoda. Ele sabe das tuas lutas. Ele sabe do seu sofrimento. Ele sabe daquilo que pode estar acontecendo com você. Ele sabe de tudo. E Ele fala: vem, vem que eu vou matar a sua sede, eu vou saciar a sua sede, vem. Se Ele já é o seu Senhor, muitos de nós bebemos essa água constantemente, ou pelo menos temos a possibilidade de beber. Às vezes tem gente que não vai, mas Ele também sabe, irmãos. Se você quer ter uma vida plena, bebe da água de Jesus, bebe de Jesus. Ele é a fonte da vida. Ele quer nos fazer pleno, sem nada. Claro que a gente vai ter lutas, a gente vai ter tudo, mas é com Ele que vai passar. E na luta Ele vai nos carregar. A gente vai ter a certeza que mesmo nas lutas Ele estará conosco. E Ele faz esse convite: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele está de braços abertos, é para todo mundo, irmãos. Ele quer fazer tudo isso. Vem e bebe.
Nada é tão complicado que Jesus, que Deus não possa resolver. Nada, 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 nada. Pode estar alguma coisa terrível acontecendo aos olhos humanos. Todo mundo aqui já passou por lutas, uns mais, outros menos, né? Enfim. Mas Jesus, Ele quer matar a sua sede. Ele quer resolver. E Ele fala: vem, está feito. Ele faz o convite: vem a mim e beba. Ele é o único, irmãos, que pode trazer a verdadeira paz. É o único. No meio da confusão, no meio da luta, ou no meio da alegria, no meio do júbilo, você pode ter certeza que Deus, Ele vai estar lá. E Ele vai resolver. Você pode ter certeza disso. Glória a Deus. E quando a gente bebe, irmãos, dessa água, quando a gente tem uma coisa maravilhosa que acontece, que Ele fala no versículo 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E, irmãos, rios de água viva, que promessa incrível que a gente tem. Vai fluir, irmãos, vai fluir. Aqui ele coloca: quem crer em mim. Então a gente tem a fé, né? Essa promessa gira em torno da fé, né? A nossa fé, a fonte, né? O resultado ali da nossa regeneração, da nossa entrega para o Senhor, né? Quando isso acontece, quando a gente passa por essa experiência, quando nós conhecemos a Cristo como Senhor, quando nós reconhecemos a Cristo como Senhor, o Espírito Santo, Ele age nas nossas vidas. Ele age. Então quando nós temos, a gente tem essa fé. E, irmãos, isso é do nosso interior. Tem também debates aqui teológicos que não convém aqui a gente entrar, mas Deus, Ele nos dá o Espírito. É dele, o Espírito é dele, Ele nos dá. E do nosso interior Ele flui. E nós somos, irmãos, um vaso de graça, né? A nossa vida tem que ser de fato essa expressão do Espírito Santo. A nossa vida, irmãos, é a nossa vida. É a minha, é a sua, é individual. Sabe, você pode receber oração de quem você quiser, irmãos. Vamos fazer aqui o culto da transferência da unção. Se você não tiver o Espírito Santo, não vai acontecer nada. Nada. Você vai só receber uma oração bonita, talvez. Não importa. Então você recebeu a oração, o Luca botou a mão na sua cabeça, o David, o pastor Haroldo, a pastora Fúvia, e qualquer pessoa aqui, e você foi numa conferência. É do nosso interior, irmãos, é nosso. O nosso relacionamento com Deus, ele é individual, né? Eu já contei aqui para vocês, né, de um amigo meu, que ele foi numa conferência ali do T.L. Osborne, e ele quis porque quis, ele queria porque queria, ele fez uma série de coisas, fazendo uma história longa, curta, que ele conseguiu ficar na frente do T.L. Osborne, ele pediu oração, ele falou: eu vou pedir oração, ele vai colocar a mão sobre mim, vai mudar um monte de coisa, não sei o que, tal. Aí quando ele chegou lá, o T.L. Osborne fez duas perguntas para ele. Você é crente? Sou crente. Você tem o Espírito Santo? Tenho. Que mais que eu posso te dar, meu irmão? Que mais que eu posso te dar do que isso? Depois eles conversaram, eles oraram, mas é verdade, irmãos. A gente viu claro, né, Elias e Eliseu, aquela que Elias transferiu, né, tal. Mas se Eliseu não tivesse uma vida com Deus, irmãos, primeiro que ele não teria nem recebido, né? Então, isso é algo, Deus quer fazer, Ele tem um negócio para você, para mim, para você. O que Ele tem para o Renan é do Renan, e o Espírito tem que fluir da vida dele. O Espírito que flui na minha vida é da minha vida, e o do Renan é da vida dele. Claro que é o mesmo Espírito, evidentemente, porque é o Espírito de Deus, mas ele tem uma obra na vida do Renan, uma obra na minha vida, e eu não vou pegar carona no mover dele. Eu posso estar junto, posso estar ali, glória a Deus, trabalhando junto, mas ele vai ter as experiências dele, eu vou ter as experiências minhas, e você vai ter a sua experiência, porque vai fluir de vocês, do seu interior. É seu. Deus, Ele tem uma obra para você. Deus, Ele quer fazer algo com você, e Ele já está fazendo. Se Ele está fazendo, é para fazer mais ainda. Por quê?
irmãos, é algo abundante, porque fluirão rios de água viva. No plural, rio, é super abundante. Aquilo que o Senhor tem para nós é algo assim tremendo. Tudo que nós precisamos, eu ouso dizer aqui que a gente tem muito mais do que a gente precisa para fazer, porque Ele vai fluir rios, né? A gente tem uma ideia aqui nesse texto aqui de Jesus que que fluirão rios no plural. A nossa vida espiritual, ela é abundante, ou ela deveria ser abundante. Ela pode ser abundante, ela deveria ser abundante, e ela será em nome de Jesus. Que realmente a gente possa acordar todos os dias e ter essa certeza de que o Espírito Santo flui, irmão. Você acorda de manhã, irmão, você pode falar: o Espírito Santo está fluindo de mim. Aí passa e continua fluindo. É algo que não para. Não é um cântaro que a gente vai jogar água e vai acabar. Não é. São rios de água viva. Rios no plural. É algo que vai fluir assim, vai ser abundante, né? Vai ser abundante. E se ele flui, irmãos, também não é algo que é parado. Existe sempre uma renovação. Sempre uma renovação. A vida com Deus, além de ser a melhor coisa que tem, só pela salvação já seria suficiente. Mesmo que a gente não fosse ter mais nada, só pela salvação já seria suficiente. Mas esse rio flui, não é parado, ele fica fluindo. Ou seja, Deus, ele sempre vai ter algo novo para nós, né? A gente não precisa ficar vivendo numa experiência que a gente teve. Glória a Deus pela experiência, que a gente tenha testemunhos, que a gente relembre, mas que dali a gente vai para frente. É uma bênção se Deus agiu com você 20 anos atrás, mas Ele quer agir todos os dias. Todos os dias, porque isso daí se renova, é uma renovação constante, né? O fluir do Espírito Santo, se a gente der vazão para isso, meu irmão, nunca vai parar. E aí a gente pode ter justamente essa expectativa, irmãos, que a gente já falamos aqui. Você pode ter tido a maior experiência que você já teve na sua vida. Você pode ter visto o maior mover de Deus, que você nunca tinha visto antes, em algum momento. Pode acabar aquilo ali, você vai acordar no dia seguinte e fala: o Senhor tem mais. Porque o rio não para. Quanto mais a gente busca, mais a gente vai viver. Quanto mais a gente caminha, mais a gente vai experimentar, e sempre coisas novas, irmãos. Se você for pegar uma pessoa que tem uma série de testemunhos do mover de Deus, você pode ter certeza que isso vai mostrar que é uma vida que a pessoa busca todo dia. E todo dia Deus vai fazer, porque tem necessidade todos os dias. Seja na nossa vida pessoal, seja para aqueles que estão ao nosso redor, Deus, Ele sempre vai fazer. Se a gente todo dia você pode ter uma experiência com o Senhor, todo momento, toda hora, porque o rio não para. Que a gente tenha sempre uma expectativa nova com o Senhor também. Se você não gosta de ficar entediado, com o Senhor você nunca vai ficar, porque Ele tem sempre algo novo. O rio passa, depois o rio flui, depois ele continua fluindo. São coisas novas, A taça vai transbordar e vai transbordar e vai transbordar, e o Senhor vai agir. E, irmãos, a água é viva. Então, da mesma forma que ela nos traz a vida, transforma a nossa vida, nos traz toda a esperança que a gente pode ter no Senhor, sem dúvida nenhuma. Além de tudo isso, além de saciar a nossa sede, além de trazer tudo isso para nós, você e eu, nós também nos tornamos um canal dessas bênçãos, irmãos. Outras pessoas poderão ser tocadas por isso, para que também essas pessoas possam viver tudo isso que a gente vive. Nós somos ali um canal. A água é viva, ela é constante, ela se renova, e ela é viva.
Ela vai trazer vida para onde ela passar, irmãos. Por isso que quando nós nos encontramos com o Senhor, quando nós temos uma vida com o Senhor, nós não ficamos do jeito que nós éramos. Ele transforma. Nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Ele, cada vez mais parecidos realmente com as pessoas vão olhar para nós e vão falar: olha, tem alguma coisa ali diferente ali, eu acho que eu estou vendo Jesus. Não porque a gente vai fazer as coisas, porque nós somos transformados pela palavra, pelo Espírito. Claro que isso daí vai, irmãos, todos os dias. Sabe, a gente tem algo tão forte, tão tremendo. O que a Fúvia falou das promessas, que as cadeiras tinham que estar voando no teto, isso é verdade. É verdade. Se a gente parasse para pensar realmente aquilo que nós temos com o Senhor, está aqui, irmãos. Vai fluir. Ele é que vai fazer. Ele é que vai nos capacitar. O que a gente tem que fazer? A gente tem que estar disposto. Eu vou fazer. Senhor, é isso que você me chamou? Então vou fazer. Você pode ter certeza, irmãos. Escuta, presta atenção nos testemunhos. O pessoal trouxe os testemunhos do evangelismo. Eles foram lá, foi um negócio planejado, orado, tal. O que foi? Foi uma bênção. E pessoas foram lá, pessoas falaram, pessoas escutaram, receberam oração. Deus, Ele fez. Agora, o pessoal teve que ir até lá, teve que ir até o parque lá para fazer. Deus fez. Ele fez. Há muito tempo atrás, faz tempo, acho, né, Thaís, quando a gente foi lá no parque, né, Ibirapuera, estava eu, o Brunão e a Thaís. Aí, falando com as pessoas, veio uma palavra, que era exatamente aquilo que a pessoa precisava ouvir, receber oração, tal. Coisa assim que Deus, Ele faz. Basta a gente estar lá. Se eu não me engano, foi de cura, né? Da coluna, alguma coisa assim, não lembro o que foi. Acho que foi um negócio de cura. Uma senhora ali que estava precisando de uma cura, não lembro em que lugar que era do. Mas veio a palavra. O Senhor, o Espírito vai fluir, irmãos. Pode ter certeza disso. Você é muito precioso para o Senhor. Muito preciosa para o Senhor. E o Espírito Santo flui da sua vida como flui de qualquer pessoa que você possa falar: nossa, aquela pessoa é um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. O Espírito Santo flui. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo que busca Ele. Todo mundo que já é filho dEle. Todo mundo que já reconheceu isso. Então, irmãos, faça um desafio para vocês. Faz o teste. Age naquilo que o Senhor te falou. Age naquilo que o Senhor te falou. Ele vai estar lá com você. Se Ele te mandou fazer alguma coisa, Ele vai estar lá. Ele vai remover as pedras. Se você é tímido, você vai deixar de ser tímido naquele momento. Se você, e se Deus quiser, também sempre que você faz. Quantas pessoas você não conhece, né? Que quando estão ali na obra do Senhor, são transformadas. Às vezes você pode ver sentado ali no banco da igreja, quietinho, não sei o quê. E aí quando tá pregando, quando está ministrando, parece que não é a pessoa. E não é mesmo, porque é Deus, porque é o Espírito fluindo. É o Espírito que flui, irmãos. Está tudo pronto, irmãos. Deus, Ele fez tudo o que Ele precisava fazer. Tudo pronto. E essa promessa aqui é maravilhosa, porque rios vão fluir das nossas vidas. Rios fluem das nossas vidas. Que a gente dê vazão realmente para isso. Que a gente possa deixar o Espírito fluir. E a cada dia, irmãos, a cada momento, a gente viva baseado nessa promessa. Se você ainda não conhece o Senhor, talvez é a primeira vez que você está ouvindo, seja aqui, seja online, se você ainda não entregou a sua vida, porque essa ministração, para você que conhece a Cristo, é sobre você, e para você que não conhece, é para você, porque você pode viver isso. O Senhor quer saciar a tua sede. Se por acaso você está passando por problemas, se por acaso você sente esse vazio realmente, que tem alguma coisa faltando, se o pecado
né, os problemas te assolam, se você não tem paz à noite para dormir, você pode ter certeza que Jesus, Ele te chama e fala: vem. Vem, porque eu vou ser o teu Senhor. E você vai beber da minha água. E você nunca mais vai ter sede. E todas essas coisas que tiram a tua paz, eu vou resolver. Eu vou estar à frente. Vem. Se tem alguém aqui que nunca reconheceu a Jesus como Senhor, porque Ele morreu na cruz, como a gente falou. Morreu na cruz pelos nossos pecados. A palavra nos ensina, se nós crermos no nosso coração, confessarmos com a nossa boca Jesus Cristo como Senhor, seremos salvos. Se tem alguém aqui que nunca fez isso, quer fazer isso agora, a gente faz agora, só levanta a mão. Alguém que está em casa também, é para você também. Entre em contato com a gente.